nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós devemos caminhar na fé. Isso que eu estou falando é muito importante. Vão acontecer situações difíceis na sua vida. E só tem um jeito de você caminhar, se você caminhar na fé. Sobre isso que nós vamos meditar, eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo. Se você acredita, comente, eu escolho viver para Deus. E não se esqueça de seguir a gente para continuarmos espalhando a palavra de Cristo e alcançando mais vidas. Mateus 14, versículo 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e o seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Veja, a barca é a sua vida. E muitas vezes nessa barca que é a sua vida, você encontra ondas agitadas, problemas, doenças, tribulações. O vento era contrário, ou seja, muita coisa que não dá certo. Parece que as coisas não vão andando, parece que você está remando e vento contrário, coisas contrárias, situações contrárias. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. E esse Jesus andando sobre o mar significa que ele tem aquilo que nos assusta. O mar é os nossos problemas, as nossas dificuldades. Ele está sobre o mar. Ele tem poder sobre tudo. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que o tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Veja que coisa linda. Jesus respondeu: "Vem, Pedro." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Pedro caminhou sobre o mar. Mas preste atenção, não com a força, não pela força dos seus próprios pés. Pedro caminhou pelo mar, mas não com a força dos seus próprios pés, e sim pela força da sua fé em Cristo. Você está entendendo? Não eram os pés de Pedro, mas era a sua fé. E Pedro, quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a olhar para o vento, ele começa a olhar para a agitação. Então ele tira os olhos de Jesus. E o que é fé? Fé é olhar para Jesus. Fé é olhos fixos em Jesus. Pedro tira os olhos de Jesus e Pedro olha para os problemas, olha para as dificuldades, olha para tudo e começa a afundar. Ou seja, quando nós tiramos os olhos de Jesus, quando nós não temos fé, nós começamos a afundar na vida. Abra sua Bíblia em Isaías 43, 2. Se tiveres de atravessar a água, estarei contigo, e os rios não te submergirão.
Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá. Porque eu estou contigo. E quando você tem essa fé, essa certeza, você não afunda. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 9, versículo 23. Disse-lhe Jesus: se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Quem crê pode andar sobre as águas. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Andamos na fé e não na visão. Pedro caminhava na fé. Repito, não eram os seus pés. Ele caminhava na força de Deus. Ele caminhava na fé. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Talvez a tua vida esteja agitada. Talvez as ondas da sua vida estejam agitadas. Talvez ventos contrários estão vindo sobre você. Eu quero convidar você a ficar com os olhos fixos em Jesus e não caminhar pela força dos seus pés. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Pedro não caminhava sobre as águas porque ele tinha força. Pedro caminhava sobre as águas na força de Deus. Então, na força de Deus, você vai vencer todas as coisas. Amém? Escreve aqui nos comentários: eu quero caminhar na fé, com os olhos fixos em Jesus. Se você fizer isto, você não vai afundar na sua vida. Eu lhe garanto. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.